Começamos essa quarta-feira, bem-vindo mais uma vez ao canal Monza Experience. Como eu sempre digo, aqui é um canal para falar de carro velho, em especial o Monza, que é um carro fabricado pela General Motors do Brasil de 83 a 95 em suas diversas versões e que chegou em momentos da história a ser o carro, ainda que caro, o mais vendido do Brasil por pelo menos 3 anos, isso sendo ainda considerado um carro de luxo. Muita gente optava pelo famoso Monza, pelo conforto, pela robustez e pela inovação. Lembra que naquela época todos os veículos eram extremamente quadrados e o Monza chegou como uma oportunidade de você se inserir no primeiro mundo. E o que a gente faz aqui? Fala do que a gente encontra por aí dirigindo os nossos queridos Monzas. Hoje, por exemplo, no trânsito pesado de São Paulo, 8h15 da manhã, no nosso querido Monza CCV, que é um Monza de 1985, fase 2, 85-86, que neste momento conta com 122.248 quilômetros. Estamos aqui na Avenida Rubem Berta, 23 de maio, aqui em São Paulo, indo em direção à região da Paulista e 9 de julho, trafegando, adentrando o mar paulistano do trânsito pesado com o nosso querido Monza 1985 de placa de coleção. É isso. Para introdução, tá bom. Se você percebeu e tem atenção aos detalhes, nós mudamos de carro. Bom, ainda bem também mudamos de roupa, pelo menos não ficar com a mesma vários dias. Camiseta 6º GM Day, autoria Monzeiros Curitiba. Nas costas tem escrito o símbolo Monzeiros Curitiba, mais ou menos aquele que está lá atrás, olha lá, no vidro, embaixo do brake light. Muito bem, então hoje é uma quinta-feira, também indo presencial, e aí, claro, como o CCV foi ontem, vocês viram, né? O Monzinha Prata SLE 85-86, chamado 85 fase 2. Hoje um outro exemplar, que é um outro que tá, esse aqui sim, tá comigo desde o ano 2000 e 2001. É um Monza SLE 2.0 gasolina automático, como eu mostrei aqui no detalhe. Então esse aqui era um carro de uso nosso. Na verdade a Simone que usava bastante esse aqui, embora ele fosse bem gastão, 5 km por litro na cidade, para levar a molecada na escola naquela época. Pois é, e aí foi isso, era um carro para ir para fazer compra, etc.
Problemas, alguns ele teve. Era um carro que não foi tão bem cuidado quanto o outro Monza que eu tenho, que é o 500F, que ficava comigo. Aquele eu sou o segundo dono. Esse talvez eu seja o terceiro dono. Mas o dono eu comprei de uma loja, da mesma loja que eu comprei o outro, mas tinha um pequeno probleminha. Esse aqui não foi tão bem cuidado. Então, esse aqui tive que fazer motor, esse aqui eu tive que fazer câmbio automático, esse aqui eu tive que fazer parte elétrica. Enfim, a lista, eu tenho uma mania que é anotar 100% de tudo que eu gasto com o carro e a quilometragem e a data. Então, comprei uma pecinha não sei do que, põe no Excel. Comprei não sei o que. Então, eu vou formando uma lista. Como, obviamente, isso aqui está desde 2001, e eu não tinha esse costume desde 2001, eu comecei com esse costume de anotar as coisas em 2005. Então, já faz aí 16 anos. E aí, ao fazer isso, eu tenho esse histórico. E, impressionantemente, a lista de manutenções do automático, embora sejam carros comprados no mesmo ano, e esse aqui, inclusive, hoje ele está menos rodado do que o 500EF, que está com 257 mil. Esse aqui está com 213 mil de motor. Na verdade, ele está com 45 mil, né, depois da retífica, lá em 2013, se não me engano. Então, ele deu muito mais despesa, muito mais despesa. Então, o custo por quilômetro rodado é mais ou menos... É bem maior assim do que o outro. Primeiro, é um carro mais gastão, embora tenha o mesmo motor 2.0, ele é um carro mais gastão. Primeiro, porque ele é carburado, então tem um carburador de corpo duplo. Isso é besteira também, porque o corpo duplo, na verdade, só é acionado quando você enfia o pé até embaixo, naquele abre a segunda borboleta. E geralmente eu não faço isso, senão também eu viro sócio de posto de gasolina. Mas ele tem, portanto, a maior parte do tempo ele funciona com corpo simples. Mas o 2Z tem um bocão ali para admitir combustível, e talvez um giglê bem generoso. Então ele puxa legal, ele tem um torque bom para a época, tudo, mas ele é beberrão. Então na cidade, no automático, como ele anda acelerado e vai mudando sozinho as marchas, evidentemente, ele faz uma média de 5,5 a 5 por litro. Na estrada é o oposto, ele é um carro de dois extremos. Na estrada ele chega a fazer 12, 13, indo a uma velocidade de cruzeiro. Cruzeiro para ele, já falei em outros vídeos, a 3.000 giros esse carro está a 75, a 85 km por hora, 90 km por hora. Então é um carro lento para a estrada, não tem o câmbio 5 marchas, e é um automático de 3 marchas, né? Um câmbio automático americano que eles importavam para o Brasil e vendiam como opcional, 20% mais caro só por causa desse opcional. Esse carro aqui, acho que ele foi de deficiente físico, então ele tinha até aquela carteirinha de símbolo de deficiente. Antigamente não era adesivo, você pendurava, era um cartãozinho, tem até comigo. E depois que eu comprei, eu lembro que por 2 anos eu não pagava IPVA, até que depois veio a conta de 3 anos de IPVA juntos, né? Porque o cara demorou para dar baixa, ou o Detran demorou para dar baixa junto à secretaria, não sei do que, aqui em São Paulo, que dava a isenção para quem tinha carro para uso de deficiente físico. Tem um negócio que é legal que eu faço com o carro, que é o custo por quilômetro rodado. Então o custo por quilômetro rodado é diferente de quanto meu carro faz por litro. Não interessa isso. O que me interessa é o quanto ele custa por cada quilômetro que eu rodo. E quanto que, na verdade, como é que eu calculo isso? De várias formas. Então eu calculo preço do combustível, todo tipo de manutenção, peças que se compram, pedágios, licenciamentos, taxa, seguro e tudo mais. E aí eu chego à conclusão que hoje, dos carros que estão em casa, alguns novos e 3 Monzas, o mais barato para rodar, por incrível que pareça, é o 500F. Ele tem um custo, depois dessa última viagem agora para Lapa, no episódio anterior, ele tem um custo de R$1,02 por quilômetro rodado. Porque ele dá baixa manutenção, ele é um pouco gastão, mas na estrada não tanto. Então, e não tem seguro, não tem licenciamento, não tem nada disso, porque já é um carro que já tem mais de 30 anos. O segundo colocado depois passa a ser o Monza CCV, que embora também não pague uma série de taxas, ele usa álcool, então ele é um pouco mais gastão, embora o álcool seja mais barato. Só que o CCV ele ainda está inflacionado esse ano, porque ele é um carro que eu comprei esse ano. Então todo o custo da revisão está diluído ao longo do ano. E eu faço isso custo por ano, tá? Então a cada ano encerra, começa do zero. Então na prática, como eu gastei mais, jogo de pneu, uma série de coisas que normalmente você acaba não trocando, no ano que você troca o teu custo aumenta. E o mais caro deles é esse aqui mesmo, na faixa de 1,40. Então nós estamos falando de 1,02, R$1,02 para 1,40 centavos. São 38 centavos de diferença por quilômetro rodado com o automático. Quanto que eu já rodei com esses carros?
Esse aqui eu rodei 4.500, 4.000 quilômetros esse ano, né? Mais ou menos, não, mais ou menos isso. O 500EF com a viagem agora 5.000 e pouco. E o CCV, porque eu fui para Brasília e tal, ele rodou 8.600 quilômetros. Então essa é a nossa conta aqui. No dia de hoje, indo novamente, já falei, presencial no trânsito, e aí, claro, a maravilha do automático é mão no volante, fica tranquilo, acelera, breca. E tem um detalhe desse carro, né? Quando você tá bem reguladinho, ó, tirou o pé do acelerador, não precisa do acelerador, tirou o pé do breque, ele anda sozinho no plano. Ah, mas isso é errado. Não, não é. É a marcha lenta do motor que faz o conversor de torque chegar a uma determinada rotação. Como ele está engatado no D, né, no drive, automaticamente ele faz o carro andar. É bom para quê? Em subida. Para numa ladeira tal, dificilmente, não, a não ser que a ladeira seja muito íngreme, ele não vai descer. Então não tem nada eletrônico que trave o carro. Ah, o câmbio não deixa andar para trás. Não, o câmbio deixa andar tudo. É que o próprio motor vence, enfim, a rotação ele não deixa andar. Se você tiver com uma marcha lenta muito lenta, aí ele não sai andando. Mas aí eu acho ruim, eu deixo sempre um pouquinho mais acelerado. Para muita gente isso acaba também representando um gasto extra de gasolina. Mas esse carro aqui eu acho que ele fica melhor no dia a dia mais acelerado. Então é uma mania, aí é gosto pessoal, né? É uma mania minha. O mecânico regula, eu dou uma leve aumentada no parafuso ou na mistura. Acho que não na mistura, no parafuso, alguma coisa ali do batente da marcha lenta, e aí fica do jeito que eu gosto. E assim ele vai. Manutenção de carburador desse carro, como só usa gasolina aditivada, cara, baixíssima. A última vez que nós trocamos os reparos do carburador faz 5, 6 anos. Tá difícil. Manutenção a cada 7, 8 anos, né? Com gasolina aditivada e ligando sempre, né? Então é um baixíssimo custo. E manutenção do carburador Brosol 2E é simples, né? Você compra o jogo, troca o kit lá e acabou, né? Dificilmente você tem desgaste com entupimento, nada disso. O giglês desse carro, nada disso foi trocado desde que eu comprei lá em 2001. Nunca houve reforma do carburador, eixo que desgastou, nada disso. Então, esse é o nosso plano aqui. Bom, e nessa segunda-feira estamos aqui voltando num dia chuvoso, horrível, com o nosso querido automático. Automático que nos acompanhou na semana passada, na quinta-feira. Depois, na quinta-feira à noite mesmo, nós viemos para a praia. E hoje, segunda-feira, estamos retornando a São Paulo. Por que de automático? Você não variou? Claro, simples, porque no ano o automático é um carro que ele andou pouco. Ele andou menos de todos até agora. Então o 500F com essa viagem para lá acabou passando dos 5.000. O nosso querido CCV já passou dos 8.000, porque houve aquela situação lá para Brasília e tudo que acabou consumindo bastante nosso odômetro. E aí nós estamos agora no automático num dia horrível de chuva. Tá duvidando? Olha o que tem pela frente. É isso. Então estamos subindo aqui, nossos queridos imigrantes, na área dos túneis e nesta situação. O que eu queria trazer aqui? Eu comecei falando aquele dia e que é importante. O famoso custo por quilômetro rodado. Então, a minha sugestão foi, eu peguei exatamente, separei 2 carros mais novos. Então, 2 carros populares, 1000 mais novos.
né? Então que cada um tem mais ou menos 75 mil quilômetros de vida, e comparei com os 3 Monzas, o nosso querido 500EF com 257 mil, o automático, esse aqui, com 214 mil, e o nosso CCV com 122 mil, que foi a aquisição mais recente. E aí, colocando o quadro, olha que interessante o custo por quilômetro. Então, primeiro, nosso querido Monza 500F, olha isso, 1.04, olha que maravilha. Aí você começa, prepare ali, ó, dá uma olhadinha, não interessa o quanto eu gastei, não é esse meu ponto. O que interessa nesse estudo é o quanto de quilômetro eu rodei e o quanto eu gastei dividido pelo tipo. Então, por exemplo, primeira linha lá, combustível, 50% de combustível. Então, quer dizer, o 500EF, metade da despesa dele foi gasolina aditivada, que é o que ele vê. Aí nós temos o que? Licenciamento, estacionamento, dá uma olhada nos percentuais que estão ali. Agora vamos mudar o quadro, vamos colocar esse aqui, o Monza automático. Olha o que acontece, um pouco menos de quilometragem, repare os percentuais de abastecimento, de tudo. Vamos agora passar para o último, que é o nosso querido Monza CCV. E vocês vão ver um primeiro negócio interessante. E embora ele tenha rodado mais, ele é menos gastão por quilômetro rodado que o automático, mas ele é mais gastão que o 500EF, se não me engano 1.34. É que vocês estão vendo aí na tela, mas eu aqui não estou vendo nada, né? Então, enfim, tem que lembrar de cabeça. Então, o que acontece? Até agora nada, a gente começa a perceber que, bom, a parte de licenciamento e seguro, zerado praticamente, R$98 e tal. O licenciamento do nosso querido CCV, por que tem uma casa a mais aí? Por que está mais caro? Lembra que o CCV foi comprado esse ano, então tem nessa conta vistoria, transferência, emplacamento, toda a novela. Então, quer dizer, isso custa. Agora, detalhe, quantas vezes eu vou fazer isso? Uma única vez no ano. Uma única vez na vida, na verdade, do carro, né? O resto é licenciamento, taxa básica. Seguro, não tem para ninguém. No Brasil ninguém faz seguro de carro velho, então não tem muito o que fazer. Aonde está o consumo aqui, no caso do CCV? Está na parte da manutenção. Agora, nossa, mas por que você gastou tanto? Então, o Monza SLE 1.8 álcool é bem pior que os demais? Não! Lembra que foi o primeiro ano do carro comigo. Trocamos embreagem, trocamos velas, trocamos óleo, trocamos pneus, jogo completo. Fizemos toda uma revisão para ele poder trafegar. Conclusão da história, eu vou trocar pneu ano que vem desse carro? Não, provavelmente não. Vai durar pelo menos 3, 4 anos o pneu. Então, quer dizer, esse custo se dilui. Agora vamos mudar a tabela. Vamos pegar, por exemplo, um dos carros mais novos. Olha aí, custo por quilômetro também não é o do 500EF, mas a composição muda. Muda para quê? Porque o combustível, talvez ele tenha uma menor incidência. Agora foi ótimo. Agora passa a existir o licenciamento. Passa a existir uma coisa que não existe nos demais, que é o seguro. São carros para gente jovem. Conclusão, os meus filhos, um carro de cada filho. Então, o seguro do Diogo, por exemplo, que é o carro 2, é R$2,5 paus. Por quê? Gente em idade de faculdade, sexo masculino, começo de carta. É o pior seguro que existe. E que usa o carro para ir para a faculdade e para voltar. Então, pior seguro. O da Maiara até um custo menor, mas lembrando, o dela tem uma injustiça do destino, que é o quê? Nós estamos ainda em outubro, eu não estou em dezembro, então eu não completei o ano. Essa é uma estimativa parcial do custo por quilômetro. Nós vamos saber o real custo por quilômetro de 2021, obviamente em janeiro, quando o ano acabar, depois que o ano acaba. Então, o seguro dela está mais barato, mas não é tão mais barato na vida real. O que acontece é que eu paguei menos prestações, porque o seguro dela, ele avança para o ano seguinte. Bom, o que dá para perceber se o ano terminasse agora? Você começa a perceber que toda a economia que você tem com o combustível desses carros mais novos, que evidentemente são 1000 e que consomem muito menos por quilômetro rodado, né? O quilômetros por litro, né? Ele faz muito mais quilômetros, né? Afinal de contas, o motor é muito menos volumoso, é um carro de nova configuração e por aí vai. Só que o que acaba compensando? As taxas de licenciamento, que ocorrem todo ano, eles não estão isentos, e as taxas de seguro. Conclusão da história, no final das contas, o que aconteceu? Os carros, ainda que tenham rodado, cada um deles, mais ou menos também 6.000 quilômetros, nós estamos comparando, fazendo uma média, solta o quadro da média agora. Olha a média dos dois carros
novos, cada um com 6 mil quilômetros. Conclusão dessa história, tudo aquilo que economizei pelo fato de ter menos manutenção e pelo fato de ter mais quilômetros por litro de combustível, eu acabei gastando aonde? Com o governo, nas licenças e com a falta de segurança pública no Brasil. Se eu tivesse num país como, por exemplo, na Europa, onde o roubo ou furto do veículo acaba tendo uma incidência infinitamente menor, o custo do meu seguro também seria infinitamente menor. Talvez ele estivesse segmentado para uma colisão, que fosse um erro meu, alguma coisa nesse sentido. Então, conclusão da história, a gente paga um custo pelo Brasil ser do jeito que é, aonde? No bolso, no seguro. Ah, é que eu não pago o seguro. Beleza, é uma escolha sua. Mas na hora que você tiver um carro roubado e não tiver uma garantia dele ser achado, tudo aquilo que você tinha como, entre aspas, bem, 30 mil, sei lá eu quanto vale teu carro, automaticamente você perdeu. Você estava andando com uma mala de dinheiro de 40 mil, o ladrão levou, ficou por isso. É isso que acontece. Mas então por que você não faz nos carros antigos? Porque ninguém faz. Liga para Porto Seguro, liga para qualquer seguradora, Sul América, Bradesco, Itaú, Azul, Tóquio Marine, o que for, e fala assim, tem um Monza e eu quero fazer seguro completo, contra roubo, furto e não sei o que, e eu quero determinar o quanto ele vale, não quero tabela FIP. Eu acho que meu carro vale, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais, me cobre por isso, vê se você consegue. Não consegue. E por que também não consegue? É culpa só das seguradoras. Todas elas são más, elas não querem viver, não, elas odeiam os carros de carro antigo. Não, gente, não é nada disso. É que também existe a cultura brasileira, que é a cultura do golpe. Então o que acontece? Por que muita seguradora joga o prêmio para cima? Porque tem nego que dá golpe no seguro. Ele simula roubo de carro, ele simula batida de carro, ele inclui na conta da batida que ele já tinha feito, que ele não tinha incluído no sinistro. Então tem que ter uma vistoria da seguradora absurda contra golpe. É uma cultura brasileira. A gente é um povo difícil de se lidar. Então muitas vezes, se você colocar um carro com seguro, eu já ouvi isso até de seguradora, fala assim, cara, você pode ser um cara honesto, tá dizendo que teu carro vale 15 mil, o Monza, e pode valer 15 mil, mas tem muito carro que vale 3 mil reais e que na hora da perda ele vai me processar dizendo que tinha que pagar 15, é o golpe. Ele pagou 3 no carro, fez um seguro por 15, mandou roubar, e aí ou mandou desmanchar. Essas coisas a gente pode não acreditar, gente, mas elas acontecem. Então, e mais comum do que a gente imagina. Tanto é que existe um setor antifraude em seguradoras de todos os tipos para tentar restringir isso. E mesmo assim ainda tomam um golpe. E também, ao mesmo tempo, ficam mais duras. E aí quem é honesto paga o pato. E assim funciona, né? É aquela velha historinha da escola. Quando um resolveu sacanear e cabular a aula, todo mundo criou chamada e todo mundo agora tem que responder de alguma forma para tentar evitar. Quando um colou, agora o professor fica mais esperto e passa para todo mundo. E assim é o ser humano mesmo, não só o brasileiro, aí obviamente. Conclusão da história, custo por quilômetro é algo bem relativo. Se você acredita em algumas verdades como carro antigo é infinitamente mais econômico, não é verdade. Carro novo é infinitamente mais econômico, também não é verdade. Carro é gasto do mesmo jeito. Agora, se eu colocasse nessa tabela um carro de alto valor e novo, o meu custo seria muito maior. Ah, mas aí você ia estar andando num carro que vale muito mais, mas te garanto que a bunda não ia sentir tanto. Então, toma cuidado quando você vai comprar, se você é um fanático por carro 0 km, porque se você gastar um carro de 200 mil, talvez o teu custo seja maior. Mas talvez você aí me diga, mas eu posso pagar. Então, cara, aí é de cada um. Entenderam? Custo por quilômetro não tem verdades. Tem que pôr na planilha e verificar o que acontece. E estamos com o CCV novamente, desta vez na quarta-feira, indo para o famoso trabalho presencial. Vocês acompanharam aí, retorno da praia na segunda noite com automático e tal. Estamos planejando, quem sabe para de chover, uma viagem para colocar o automático na estrada novamente nesse final de semana. Onde? Curitiba, provavelmente. Pegar a BR, saindo da praia, 400 quilômetros mais ou menos. Então o plano é este. E aí coloca o automático para passar a gasolina pelo 2Z, para tentar limpar giglê, etc. Na verdade é para andar de carro, é isso aí. Muito bem, gostaram da parte dos custos? Enfim, custo é um negócio muito chato, né, de falar. Quando a gente começa a falar de custo, muita gente começa a torcer o nariz, porque todo mundo tem a sua verdade absoluta. É aquela história, né? Todo mundo sabe na vida qual é o melhor investimento.
o mais engraçado é que poucos ficam milionários, mas de qualquer forma, todo mundo tem uma opinião. É que nem futebol, é que nem religião, todo mundo tem a sua opinião e sempre ela é mais certa que a do outro. Então o custo é a mesma coisa. Mas o que eu quis apresentar aqui foi só uma medida que você pode usar, pode declinar, pode usar outra, criar uma nova, aí eu não sei. Mas no meu caso, o custo por quilômetro ao ano faz sentido. Então esse é o nosso caminho. E aqui no nosso CCV 1985, em homenagem, inclusive, por agora, olha essas duas estampas aqui, toscas, mas eu que criei. Enfim, é o que eu tô colocando agora numas camisetas que ainda não chegaram lá que eu comprei lá na VB, em homenagem ao De Volta para o Futuro, que, como você sabe, também foi criado nesse mesmo ano. E o painel do De Volta para o Futuro, como todo mundo sabe, 26 de agosto de 1985. Esse CCV aqui foi comprado quando? Ele foi comprado em dezembro de 85. Mas posso arriscar, sem provas, que ele em 26 de agosto, em 26 de agosto, provavelmente, eu não lembro se é 26 de agosto ou 26 de outubro, mas enfim, que naquele momento ele já devia estar passando ou ter passado pela famosa linha de produção da General Motors. Então, esse aqui, e aí de novo, uma opinião pessoal, né? Eu comparando assim, chama-se blueprint, quando um projetista ele pega e faz uma réplica do projeto, do carro, do que for. E eu peguei dois blueprints. O blueprint do Monza é o Monza 84, que está no blueprint, mas é a mesma coisa do 85. E peguei o famoso De Volta para o Futuro, que é o DeLorean. E aí eu coloquei um lado a lado. E claro que o DeLorean é um ícone do cinema e por aí vai. Mas sinceramente, design, formato, eu gostei do Monza. Eu acho o Monza mais legal, o formato, que o DeLorean. Não adianta. Eu acho que é negócio daquela solução daqueles 6 cilindros que não pegava, era uma solução mecânica ruim. Tanto é que DeLorean não foi um sucesso justamente também, além das trapalhadas do dono, que você pode ver no documentário da Netflix, chamado do John DeLorean, né, o fundador, que era um visionário, mas pouco eficaz na parte de gestão de custos e etc. Se meteu em um monte de lambança e o documentário trata disso. Agora, sem sombra de dúvida, o DeLorean criou um ícone automotivo. Claro que também a gente não consegue ter ideia o quanto que esse ícone foi turbinado pelo Spielberg ao filmar o De Volta para o Futuro. Outra recomendação boa, vai no Netflix, filmes que marcaram época, temporada 2, De Volta para o Futuro. Você vê o quanto o Bob Zemeckis, o Spielberg, além do Michael J. Fox, os atores, etc., ganharam com aquele filme, o quanto foi quanta atrapalhada boa, no bom sentido, foi feito para inventar um ícone que é atemporal. De Volta para o Futuro, o filme é atemporal. Você pode olhar, você pode assistir esse filme, para quem nunca viu, quem é novo, agora em 2021, e ele continua sendo atual, porque ele se passa em 1985. Então, eu comparei o blueprint do DeLorean com o do Monza, nessa camiseta que eu coloquei aí do lado. E, cara, se eu tivesse naquele momento para comprar sem saber que o DeLorean era um carro do De Volta para o Futuro, que depois tudo muda, né? Quando você fala que é do filme, turbinou o carro, eu diria que o Monza ainda seria o meu carro preferido. Os caras acertaram no formato do Monza assustadoramente. Me parece que o projeto da Opel, então engenheiros alemães, tanto é que foi um carro mundial, mas cara, os caras acertaram muito nesse design. No Brasil, inclusive, ele sobreviveu até 95, né? A alteração estética de 91, pro chamado bicudo ou tubarão, basicamente é uma adaptação brasileira, aí não teve mais em nenhum lugar. E por quê? Porque o design ainda era atual. Então, quer dizer, cara, um belo carro. Parabéns à General Motors. E ali vocês perceberam um veículo da CT aqui em São Paulo, no estilo Google. O Google fez um projeto com câmera 360 graus, que ele fazia o Google Maps, né, e fazia atualização de todos os mapas e todas as ruas. E a CT agora também modernizou, e é legal ver esse tipo de tecnologia, né? Colocaram câmeras em cima do carro e tudo, e ele faz a fiscalização digital da Zona Azul. Então, Zona Azul, para quem não sabe, é aquele local que você tem uma licença para parar, você paga por hora.
e você antigamente tinha um carnezinho, daí depois, alguns tempos atrás, fizeram um aplicativo, e agora, além do aplicativo, ele se comunica por rede, a central da CET, e você tem a fiscalização disso, que era feito por ser humano, né? Geralmente, era muitos agentes, ou muitas agentes focadas em andar pelos bairros e anotando, conferia no aplicativo, esse cara tá licenciado hoje, ou não tá, e multava. Agora não, passa um carro nessas regiões onde tem uma quantidade grande de zona azul, e esse carro vai já fazendo a leitura e se comunicando. Ou seja, mais uma substituição humana, que não faria mais sentido hoje em dia, por uma coisa eletrônica. Em contrapartida, surgem também outros empregos, né, e outras ocupações humanas que até então não existiam. E assim se chama evolução. Por isso, quando eu falo muitas vezes de carro elétrico, que eles vão dominar, quero que o pessoal fale, mas o custo energético para fazer bateria, porque, cara, isso tudo é blá blá blá. É a mesma conversa da televisão quando surgiu, do videocassete que ia acabar com não sei o quê, do CD. Essas novas tecnologias, a gente não está pronto para avaliá-las. A gente não consegue determinar o que vai acontecer com o mundo. Então, sem dúvida, o elétrico vai ficar. E a gente, como raça humana, vai descobrir forma alternativa de gerar energia, vai descobrir descarte correto de bateria, baterias de melhor duração ou de maior longevidade. Então, quer dizer, ontem eu estava vendo um vídeo de carro, a Kia no Brasil, com 150 mil reais, está vendendo em parceria com a Volkswagen, a Jack Motors, o primeiro elétrico, pequenininho, cara, 150 mil reais, que ainda é caro, porque a gente não tem isenção no Brasil para carro elétrico, mas, cara, autonomia de 300 e poucos quilômetros, duração de completa de 5 anos, independente de bateria, independente de quilometragem. Então, quer dizer, a Jack já está dando garantia de 5 anos para um carro elétrico. E ainda tem gente falando, não, eu acho que não vai dar certo. Cara, a montadora está dando 5 anos de garantia. Significa que se a bateria pifar em 5 anos, você vai trocar de graça. Então, e detalhe, você acha que em 5 anos não vai acontecer absolutamente nenhum avanço tecnológico na fabricação de baterias que vão cada vez ter mais carga e vão se carregar de forma mais rápida? Você acha que o mundo inteiro, a matriz energética também, não vai mudar? A gente vai continuar dependendo de usina termoelétrica e no Brasil de hidroelétrica? Cara. Então, quer dizer, é óbvio que a gente vai aproveitar a energia. A demanda faz a gente sair do comodismo. Se a demanda de energia no mundo não fosse cada vez maior, a gente continuaria com as mesmas soluções que já existem, né? Então, pelo contrário, o desafio vem quando a gente precisa. É quando a água bate na bunda. Bom, e nessa quinta-feira a gente abriu porque a VB Camisetas, que eu não ganho um puto pra fazer propaganda deles, mas tô gostando, mandou a camiseta, exatamente, comprei no sábado, mandei pra fazer no sábado e na quarta-feira à noite já estava em casa. Tá aqui, nossa, de volta para o futuro com o Monza aqui embaixo, estampa que eu coloquei há poucos segundos pra vocês, pra mim um dia, na Brigadeira. Estamos aonde? 500 EF, Avenida Bandeirantes, de novo, olha aqui, olha lá, Avenida Bandeirantes, altura do Jabaquara, e vamos passar ali por baixo do metrô, olha lá na frente, ali na frente tem a ponte do metrô, exatamente, metrô São Judas Conceição, exatamente, olha lá. Se você seguir reto aqui em São Paulo, você encontra o quê? Regis Bittencourt, olha ali em cima, isso. Tem uma coisa engraçada de morar em São Paulo que é isso, né? Aqui você anda pela cidade, normalmente as placas azuis são as placas que indicam as rodovias, elas mostram Regis Bittencourt, Ayrton Senna, não sei o que lá. E quando você vai para qualquer outro lugar do Brasil, não sei se vai tão longe, eu desci já até o extremo do Chuí, mas eu não fui para os lados, pro outro lado também não daria porque é mar, né? Mas enfim, eu não fui para o Mato Grosso, essa parte não conheço, e lá para cima, acima de Minas Gerais, não conheço nada. Mas do centro para baixo, qualquer lugar que você encontre, no final das contas tem uma plaquinha, São Paulo. É um negócio impressionante. Você tá lá às vezes tá lá, que nem agora, né? Recentemente, no episódio passado, voltando da Lapa, mal você sai
da entradinha do Trevo da Lapa ali, tá lá, São Paulo, 500 quilômetros. Então assim, eu sempre digo que se você mora em São Paulo, você nunca vai se perder, porque sempre, em qualquer lugar do Brasil, é capaz de você chegar lá na Argentina e ter a placa São Paulo, 1000 e lá vai pedra quilômetros. Mentira, acho que aí não tem, porque lá quando eu fui para o Uruguai, São Paulo não aparecia, e nem Brasil. Aí eles gostam mesmo das coisas deles, vai entender, né? Mas de qualquer forma é isso, então você tem essa referência de São Paulo. E aqui estamos, a 35 km por hora, vai parar agora, na Avenida Bandeirantes, que milagrosamente hoje, numa quinta-feira, que não choveu, está bem. 500 EF, a última vez que ele tinha passeado, né, vocês lembram? Foi justamente os 1.100 quilômetros da Lapa, que nós filmamos no episódio passado. Daí eu mandei, enfim, fiz a lavagem mais pesada, que vocês acompanharam também. Hoje eu fiz uma passada de pano com querosene logo cedo, às 6 da manhã. Acorda às 6, levanta, limpa o carro, porque andar com carro sujo é porquice. Então o que você faz? Já tinha aqui pro banco hoje, vambora. Então limpa o carro primeiro, não vou chegar lá. Só dá carro chique na garagem. Já vou entrar com Monza, todo sujo? Não dá, né? E, enfim, foi isso que a gente acabou fazendo. Viagem de hoje à noite, vamos de quinta à noite, vamos de volta para o litoral, isso, e aí vamos o quê? De automático, lembra da minha história de cada carro uma vez, né? Então, o 500F fez a viagem longa passada, e agora nós vamos de automático, então hoje é completar o tanquinho, seguir pela estrada, e na madrugada de sábado, por volta das 4h30 da manhã, a gente entra no automático de novo, por toda aquela parte sul da Manoel da Nóbrega, e passa por Itanhaém, por Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, adentra Cariri, toda aquela serrinha, vai parar na BR e chega finalmente aonde? Em Curitiba. Ao que tudo promete, teremos mais uma vez um encontro informal de carros. Dessa vez parece que no tal do Parque Barigui. Não sei, o pessoal lá às vezes muda de ideia, mas a gente vai tentar. Então é isso, por enquanto estamos nisso aqui. E a Bandeirantes continua assim, ó, ó lá, paradinha, a gente fica sempre na última faixa, ó lá, paradinha. Então aqui paradinha, esperando. E o trânsito ali atrás, ó lá, já tem um cara grudando na bunda lá. É esse carro branco GM. É o carro da família, mas o carro da família é que ele tem um sensor de... Por sinal, adorei esse negócio, né? Tá valendo a 4 rodas no mês passado. Ainda sobre os carros elétricos, eu vou deixando a revista ali e a gente vai lendo aos poucos, né? E o Audi elétrico GTX, alguma coisa assim, cara, impressionante, 84 kg de torque, autonomia de quase 500 km, carga rápida de 27 minutos na bateria ou de 8 horas se for na carga lenta. Aí você fica imaginando, fala, cara, tem gente ainda duvidando de carro elétrico. Bicho faz de 0 a 100 em 3 ponto não sei o que segundos, só perde para Porsche Taycan. Quer dizer, cara, tem mais para falar o que, meu amigo? Esses carros são impressionantes. 2 motores, 300 ou 400 e tantos cavalos, são 2 motores. Na dianteira tem um pouco mais fraco e na traseira, e eles se comunicam eletronicamente. É um negócio assustador. Enfim, então é isso aqui. Fechando aqui a nossa participação de hoje com a nossa camiseta, olha aqui, Monza Experience, e com o querido Monza, que pra mim, volto a dizer, já falei antes, né? É o design mais bonito, muito mais bonito que o DeLorean, que me perdoe os aficionados pela De Volta para o Futuro. Se tivessem feito Monza de aço inox, o Dr. Brown teria usado. Olha aí, um Voyaginho, não sei que ano tá inteiraço. Olha lá, vou tentar aproximar, não sei modelo. Parece 1.6, cara, mas não é placa preta. A cor, putz, eu não gosto da cor, mas aí é gosto. O carro tá inteiraço, cara. Olha aí. Olha lá o Voyaginho. Surpresas da Bandeirantes, olha aí. Se eu conseguisse pegar ele de lado, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Esse é um dos primeiros, pelo formatinho da lanterna, tudo parece ser dos primeiros. Tem um pequeno ajuste elétrico a ser feito na lanterna, é comum, né? Gol, tá? Eu tive Gol também, e eles têm, dá um curtozinho ali, daí você pisa no freio, apaga a lanterna, lá tem umas coisas meio erradinhas. Mas isso é besteira, é tudo mau contato, parece estar inteiro. Detalhes aqui embaixo, parece um pouco de corrosão, aqui na parte de baixo, aqui do... não sei onde está a câmera, aqui embaixo, ó. Mas pouca coisa, o carro está alinhadíssimo.
o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em... E aqui estão enchendo, 10h30 da noite, enchendo o tanque para ir para Curitiba. E aqui a gente termina a nossa viagem com algumas cenas. Por quê? Tô cansado. Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.